Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Aqui é o Paulo Silva, a minha colega, a jornalista Shirley Marciano. Hoje vamos apresentar aqui na Rádio CT, no Clique Jornal, uma conversa muito interessante para esse pré-carnaval e o pós-carnaval também. Conosco a doutora Valéria Ribeiro, ela que é coach, coach familiar, e ela vai fazer as explicações ao senhor e à senhora, ao cidadão, como é essa situação a respeito do carnaval. O que é que muda no psiquismo das pessoas? A doutora Valéria Ribeiro, ela é coach motivacional e familiar. E ela é do Filosofia, e a gente pergunta a ela, a doutora Valéria, sobre essa questão do carnaval. Por que mexe tanto com as pessoas? Doutora Valéria Ribeiro, boa tarde, prazer em recebê-la mais uma vez aqui na Rádio CT. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente. Doutora, carnaval é bom ou é ruim? Depende, né? Depende muito de como você brinca o carnaval ou o que você faz no carnaval, né? Há pessoas que passam o ano inteiro, vamos pensar assim, fazendo tudo certinho e acham que no carnaval pode tudo, né? Isso não é a bem da verdade, né? A gente também no carnaval deve colocar algumas limitações, né? Não é tudo pode, porque no carnaval nada acontece. Isso não é uma grande verdade, porque a gente sabe que no carnaval tem um aumento de várias coisas, né? E principalmente consumo de drogas, ou mesmo questão do sexo sem muito cuidado, e que isso gera problemas pro depois do carnaval, né? São os efeitos pós-carnaval. Agora, doutora Valéria Ribeiro, tenho para quem espera o ano todo para trabalhar no carnaval e quem espera o ano todo para brincar no carnaval. Sim. Quer dizer, para quem trabalha é um grande negócio. Sim, né? A gente pode ver, né? Principalmente essas escolas de samba, essas grandes escolas no Rio, né? Que eles passam o ano se preparando para esses dias agora, e não é nem para os 5 dias de carnaval, né? Muitas vezes são 2 noites só do carnaval no desfile. Mas é um trabalho, principalmente aquele pessoal que prepara fantasias e tudo mais. Mas, como você diz, eles estão lá muitas vezes trabalhando, né? E há os que esperam o carnaval, né? Trabalham o ano inteiro para poder brincar o carnaval, só que muitas vezes sem muita medida, né? E acabam extrapolando em várias questões e depois tem uma cobrança disso tudo, né? Bom, eu quero perguntar mais uma vez a respeito para criança e adolescente. A senhora falou num contexto geral. E para criança e para o adolescente, carnaval é ruim ou ele é bom? Para criança e para o adolescente? Eu vou usar de novo o depende, né? Uhum. Porque, vamos pensar, agora o carnaval mudou um pouco, né? Mas creio que na sua época e na minha, nós tínhamos os bailes de matinê, que até eram muito gostoso ir, porque eram famílias que estavam lá, as músicas eram aquelas marchinhas, e era muito gostoso, era divertido realmente você poder pôr uma fantasia, porque era a única época que a gente usava fantasia, né? Ou muitas vezes tínhamos que criar a fantasia, porque nem dinheiro para comprar fantasia tínhamos. E saía bonito. E saía bonito, tinha até a eleição de quem era a fantasia mais bonita. E quando a gente não tinha dinheiro, a gente ia de short, camiseta e sapatinho no pé e estava tudo bem, porque era o jeito de pular o carnaval, né? Mas sempre junto com o pai e com a mãe.
né? Tinha muito isso e era muito essa coisa da família, né? E mesmo o adolescente, que também era mais rigoroso, essa coisa do ir a um baile noturno, você tinha que ter uma certa idade, né? Mesmo às vezes se tivesse acompanhado de um adulto, às vezes os lugares não te deixavam entrar. Eu me lembro que aqui em São José, eu fui uma vez num baile à noite, eu ainda era uma adolescente, no tênis clube, porque em São José não tinham muitos bailes, nem tinham muitos clubes, né? E, assim, eu me lembro que lá pelas 3, 4 horas da manhã eu estava horrorizada, né? Por ver aquele povo que tinha bebido um tanto, dormindo pelo meio do salão, né? Então Tem muito disso, né? Agora, a lei era melhor antigamente, porque eu me recordo que lá em Curitiba, um casal, o rapaz deveria ter os seus 22, 23 anos, e a esposa, 17, não tinha 18. E foram assistir a um filme e chegando na bilheteria, depois de ter comprado os ingressos, o porteiro não deixou a moça entrar, porque ela era menor de idade. Sim. E, então, houve uma mudança muito grande de comportamento e de leis, né? Se lá não podia uma esposa acompanhar o marido, casados, sim, mostrar o certidão de casamento e sim, tudo, que antigamente era... Mas mesmo assim, o bilheteiro da portaria não deixou entrar. Sim, eu acho que hoje existe uma... Vou usar esse termo, mas talvez seja muito forte, né? Que é uma permissividade maior. Hoje tem, né? Os jovens, né, acham, lá com seus 14 anos, que tem maturidade para muitas coisas. Mas, né, emocionalmente e psicologicamente, isso não é uma verdade, porque a gente sabe que o adolescente ele ainda está num processo de amadurecimento, né? Várias coisas nele ainda nem estão formadas por completo. Principalmente, uma das coisas é o cérebro, que vai terminar sua formação só aos 21 anos de idade. Não adianta forçar o adolescente com menos de 18 anos a participar de coisa de adulto, porque ele não está preparado, por mais acostumado que seja. Há jovens que amadurecem mais rápidos, né? Mas a maioria ainda não. A grande questão é você dar a responsabilidade, né, para o jovem conforme ele amadurece. Então, os pais têm que estar muito atentos de como está sendo esse amadurecimento. Mas hoje tem acontecido que muitos pais, né, ou nem só os pais, vou dizer a sociedade, muitas vezes não ajudam nesse amadurecimento desse adolescente, porque há muita superproteção. Então, não é permitido fazer muitas coisas. Um exemplo disso, essa semana, minha menina tem 14 anos e diz assim: mãe, quero ganhar dinheiro. Pode me arrumar um emprego numa loja? Eu falei assim: não posso, minha filha, porque hoje você só pode começar a trabalhar aos 16 anos como menor aprendiz. Ela falou assim: mas você não começou a trabalhar com 14? Eu falei: mas na minha época tinha uma lei que era permitido com 14 anos. Se hoje alguém te contratar nessa idade e denunciar, ele vai ter muito mais problemas. Então, não pode te contratar. Quer dizer, a lei não permite, mas também não agrega aquela criança para o esporte, para o lazer, sim. Né, para a educação. E mesmo outras responsabilidades, né? Vamos pensar de trabalhos que poderiam fazer um pouco mais na questão do voluntariado, que é fazer essa criançada ter talvez um trabalho que necessariamente não seja um emprego. Né? Porque existe uma diferença entre trabalho e emprego. O emprego, normalmente, você ganha dinheiro por aquilo que você faz. E o trabalho, normalmente, é uma atividade que você executa. Como a dona de casa, ela tem um trabalho. Né? Mas ela não recebe por isso. Agora, doutora Valéria, a dona de casa, a do lar, ela deveria receber um salário do esposo? Bem, sim e não, depende do acordo que eles fazem, né? Mas eu acho que muito mais de receber ou não é valorizar o trabalho que ela faz, porque é um trabalho que a gente, né, eu como mulher sei que é um trabalho sem fim. Exatamente, né? 24 horas. 7 dias na semana, sem direito a férias, sem feriados, sem nada. Exatamente. Né? E nem direito a faltar no trabalho. Né? Também não tem direito a faltar no trabalho, porque você já está lá, dorme e acorda no trabalho verdade. todo dia, né?
Mas eu acho que muito mais isso é o reconhecimento, a valorização desse tipo de atividade que é feito e que é uma atividade, como eu disse, ninguém quer fazer e é muito necessária e de extrema importância. Né? Quer dizer, mais que salário, reconhecimento. Sim, e reconhecimento em todos os sentidos, né? Não é só chegar lá e dar o tapinha nas costas. E muitas vezes fazer com que os outros membros da família participem dessas atividades, né? Doutora Valéria Ribeiro, a gente já volta a falar em relação ao carnaval, porque como a senhora é coach familiar, o que é que está acontecendo com a família brasileira? A mulher hoje, ela trabalha dentro de casa e está trabalhando na rua também para trazer o sustento. Está muito comum hoje, mas muito comum, maridos não trabalharem mais. Sim. Diariamente, sucessivamente, a mulher trabalha numa loja de balconista, num posto de combustível, numa empresa, e os homens estão ficando dentro de casa e dormindo, passeando. O que é que está acontecendo? Que modelo de casal é esse que a mulher banca tudo, ela é obrigada a bancar a casa, bancar o marido, e o cidadão, ele sempre, mas eu não arrumo trabalho, eu não consigo arrumar emprego e tal. Mas e daí? Que modelo de casamento é esse, doutor? Então, a gente tem que tomar cuidado porque, de alguma forma, ainda a gente vive numa sociedade, principalmente a brasileira, que é um tanto quanto machista ainda, que algumas atividades são tidas como feminina e outras como masculina, né? A gente ainda tem aquela história. Quem pode ganhar boneca é menina, quem pode ganhar carrinho é menino, porque são coisas típicas de um sexo ou de outro, vamos pensar assim, né? Mas, na verdade, se a gente pega mais países europeus, tudo mais, a gente tem lá países onde não existe essa diferença de atividades, onde atividades do lar, né, da casa... É de ambos. É de ambos. Do pai, da mãe, dos filhos também, né? Todos têm as suas funções, independente de quem vai lavar roupa hoje... pode ser uma filha ou um filho. Sim, e todos têm, porque eles não têm, como aqui, essa coisa que muitas vezes no Brasil a gente tem da empregada, porque lá é algo muito caro para se ter, né? Então, eles realmente dividem as atividades e normalmente a mulher e o homem trabalham fora, e quem não trabalha fica com as outras atividades. Então, assim, não é problema se o homem está ficando em casa ou não e a mulher está saindo para trabalhar. A questão é que ele, daí, para ajudá-la, deve fazer as outras atividades da casa, né? Porque não há lógica, a mulher sai para trabalhar, tem o sustento, ainda chega em casa, ainda tem toda a atividade da casa para fazer, enquanto tinha alguém durante o dia que poderia estar fazendo. E isso não tira em nada a masculinidade ou o caráter, ou o que for da outra pessoa, né? Pelo olhar da sociedade antiga, então, o cara é um vagabundo. Não necessariamente, né? Hoje a gente já tem casos, às vezes, de sucesso, inclusive, dessa coisa que o pai acabou ficando em casa. E a mãe? E a mãe saiu para o mercado de trabalho e eles convivem perfeitamente bem e têm sucesso na criação dos filhos, tudo funciona perfeitamente. Eu acho que é também uma coisa da conversa entre o casal para alinhar como isso vai funcionar na casa. Mas, né? Se o modelo de família é o marido é o provedor. É o provedor e a mulher a mantenedora, né, da casa, não é esquisito o homem não sair para trabalhar? É o que eu estou dizendo, né? Como você já disse, também está mudando, a coisa está mudando. E necessariamente, hoje a gente sabe que às vezes pode ter, a mulher tem uma formação melhor e consegue ter um salário maior, o que pode dar um sustento melhor ou um conforto melhor para a família. E eles podem entrar num acordo que é o homem vai ficar em casa no período que as crianças são menores. Mas, assim, eu acho que hoje, por mais que ele fique, nós sabemos hoje que tem várias atividades que, muitas vezes, você pode estar em casa
e fazer algum trabalho sem muitas vezes ter que sair de casa. A internet tem proporcionado muito isso. Tudo bem, mas a senhora fala de um modelo que eu penso assim, a mulher está vendo, o marido não vai trabalhar, não entra nada em casa, conta chegando, ela fala, ela resolve ir trabalhar para não perecer a família. Sim. Não seria... Não, mas daí você está dizendo de alguém que realmente não quer fazer nada. Exato, né? Tem muitos. Então, mas daí, isso daí realmente a mulher pode chegar uma hora e falar assim, olha, eu fui porque... Exato. Né, eu preciso de alguém que partilhe, porque o que eu estou dizendo é de um casal que entra em comum acordo, numa conversa... Eu vou ficar em casa... E você vai sair para o trabalho. Até porque a profissão dela pode gerar mais dividendos. Exato. Doutora, nós vamos para o primeiro intervalo aqui do Clique Jornal, a conversa está boa, estamos falando de carnaval, mas como a doutora Valéria é coach familiar, a gente tocou nesse assunto. Próximo bloco, perguntar sobre carnaval, sobre os bailes de carnaval, sobre as marchinhas, e a pergunta que fica é o seguinte, os pais devem permitir os filhos participarem do carnaval? A senhora responde isso? Respondo. Um breve intervalo, a doutora Valéria Ribeiro volta já aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco a doutora Valéria Ribeiro, ela que é coach familiar e está aqui hoje, além de coach familiar, a doutora Valéria Ribeiro, ela é administradora, doutora em política científica e tecnológica, é mestre em administração de empresas e especialista em gestão de recursos humanos e psicologia universal. Essa é a nossa entrevistada de hoje aqui na Rádio CT, que é mais um canal de comunicação que o CT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e da tecnologia, também divulgando o dia a dia do sindicalismo, as lutas e as conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque na programação aqui do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. E lembrando a você, internauta e ouvinte,
que uma web rádio dirigida ainda mais por uma CIT, um sindicato de CIT, de ciência e tecnologia, dá vigor novo à democracia. Que bom você estar conosco, participando de mais essa entrevista na audição do Clique Jornal de hoje. Eu quero agradecer ao senhor e à senhora por esta participação do ouvinte. Conosco, então, como já dissemos, a doutora Valéria Ribeiro, para nos falar sobre a questão do carnaval. Doutora, os pais devem permitir aos filhos participarem do carnaval? Bem, o carnaval é uma atividade cultural, né? Do povo brasileiro, faz parte da nossa cultura. Então, muito mais assim, os pais, se o filho gosta, devem permitir. A grande questão é saber aonde o filho vai, com quem vai, né? E que tipo de música está sendo tocada, porque hoje a gente sabe que tem várias músicas aí, principalmente na questão da mulher, né? Que tratam a mulher como um objeto, né? Ou essas músicas que incentivam o sexo pelo sexo. Então, os pais devem tomar cuidado um pouco sobre isso, né? Principalmente essa questão, hoje em dia, essa coisa do sexo sem muito... Hoje está sem regras, não é? Isso. É o tal da permissividade. Você faz sem se preocupar do que pode acontecer, né? Então, a gente sabe, né, existe até, eu fui pesquisar um pouco, porque existe um mito que durante o carnaval há um aumento de gravidez no carnaval, né? Pela permissidade. Mas isso não é uma verdade, é só um mito mesmo, né? O que aumenta é a quantidade do uso do preservativo, que aumenta em 30%, né? E aumenta o número de doenças venéreas. Também. Sim. Né? E isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não falam sobre isso, né? Então, hoje os pais que têm seus filhos adolescentes que vão para o carnaval, é preciso muita orientação, porque normalmente no carnaval, como a gente já falou no bloco anterior, essa coisa eu espero o carnaval para poder fazer tudo o ano todo. O ano todo, e quero fazer em 5 dias tudo que eu não fiz o ano todo. E daí é onde vem alguns problemas, como essa questão das doenças venéreas, que pode ser um HIV, que vem aumentando, né? Que era uma doença já que estava controlada no Brasil, e ela tem aumentado principalmente entre os jovens de 15 a 24 anos. Então, é a fase, normalmente, que pega essa adolescente, o recém-jovem, né? E por quê? Exatamente porque eles acreditam que isso não vai acontecer com eles. Então, há o uso de seringas, né? Que é passado de pessoa a pessoa, com questão das drogas, então aumenta o uso também de drogas. Agora, doutora Valéria, o que acontece no carnaval, na sociedade de hoje, nota-se que acontece todos os dias. Independe do som, da música, do samba enredo, não é? Sim. Então, quer dizer, o carnaval ele é um detalhe dessa permissidade que já ocorre no dia a dia da vida dos brasileiros. Há um aumento só, né? Apenas aumenta, né? Exato, né? Mas hoje no Brasil, né, a gente sabe que essa questão da AIDS não é só no carnaval que aumenta, mas já vem estudos mostrando que está aumentando de novo o número de casos de AIDS. Exatamente. E não é nem por falta de informação, né? Porque hoje as informações estão aí, em qualquer posto de saúde que você vá, as camisinhas, né? Que são dadas gratuitamente. Então, as pessoas têm acesso a isso e acham, mas é aquela coisa, não, comigo não acontece, não, eu sei escolher quem são meus parceiros, e principalmente o adolescente, né, que ele vem com aquela coisa que ele acha que ele é o todo-poderoso, que eles têm isso e que eles vão mudar o mundo, e que eles são ilesos a qualquer problema. Agora, né? doutora, como que se explica na psicologia essa questão que a senhora citou do preservativo? Antigamente, se falar em preservativo,
Deus nos livre, Sim. é uma coisa muito escondida. Era. Um absorvente, então, quando a gente ia comprar para nossa mãe, a gente levava um papelzinho e entregava pro farmacêutico ou para a farmacêutica. A nossa mãe, inclusive, indicava, olha, fala com a dona Tereza, chega e entrega esse bilhetinho. E a gente levava para casa. Era uma coisa tão difícil. Tinha uma vergonha. Exato. Nisso, E né? muitas vezes a gente nem sabia. E hoje, na gôndola do supermercado, tem os dois, né? Principalmente a camisinha. E por que é a maneira da criança, o jovem, o adolescente, acha que ele é intocável, que ele é super-homem, que ele é a Mulher Maravilha? É porque mesmo com preservativo, na gôndola do supermercado tem aumentado o número de doenças venéreas. Sim, né? Tem muito essa coisa do adolescente, como eu já disse, achar que não acontece com ele. Mas por que ele está quê? blindado disso tudo. O que há? Mas é a coisa, o adolescente tem muito essa coisa do experimentar e do se jogar, né, do risco. Ele quer correr o risco. E fazer isso desse jeito é um risco, né? E daí aquela coisa, eu vou fazer e vamos ver o que dá depois. Então, também há um aumento hoje, né, principalmente pelas mulheres, do uso da pílula do dia seguinte no carnaval. Né? Porque aquela coisa eu faço e daí depois eu vou lá tomar a pílula para... A sociedade hoje está muito self-service. Na hora. Hoje em dia nós temos aí uma geração que é tudo para agora, né? Eu não posso esperar o amanhã, principalmente se for daqui a um mês, né? Amanhã já é muito tempo, daqui a um mês é um século, né? É uma sociedade muito imediatista, é a coisa da tecnologia. Eu quero o resultado agora, né? Eu quero lançar no Google e quero a resposta já. Os veículos de comunicação não tocam nesse assunto, é sempre mais, incentiva mais o sexo de todos os jovens, de todos os jeitos e tal, e não usa a educação para poder informar, como ocorre com a TV Cultura. Isso aí é uma questão de Estado, que o governo deveria se preocupar. Isso deveria ser, né? Deveria ser programas de escola, né? Deveria ter alguma coisa na TV nos horários, vamos dizer que educativo, porque toda escola ou mesmo rádio tem um horário obrigatório sobre educação, né? Ele tem um tempo que ele é obrigatório ter isso. Exatamente. E ele deveria usar esse tempo para fazer um pouco mais sobre isso e informar, né? Porque o adolescente, vamos pensar no caso de um HIV, qual é o problema disso para a vida dele como um todo? Porque não é como uma gripe que dá e daqui, no máximo, 5 dias, 7 dias passa. É uma doença para a vida. E é uma doença que, se você não cuidar, mata. É uma doença que você vai ter problemas se você depois quiser ter um filho, né? É uma doença da qual, se você tiver um parceiro, como você vai lidar com esse parceiro, né? E eles dizem que quando o HIV é em adultos que já estão estabelecidos, é mais fácil a aceitação, mas quando acontece nos adolescentes é mais difícil. Porque é só quando descoberta a doença é que eles vão ter noção do qual é o prejuízo para a vida. A educação publicitária, nesse caso, deveria ser mais abrangente, assim como foi com a proibição da propaganda do cigarro ou do cinto de segurança, ou a obrigatoriedade de se usar o cinto de segurança? Sim, se é uma questão de saúde pública, deveria sim ser mais incisivo e dizer mais claro quais são os problemas, né? Porque a gente até vê agora no Carnaval, eles falam alguma coisa sobre a questão do sexo, das doenças venéreas, a gente vê algumas propagandas na TV, mas o problema é que não é isso, não é uma questão do Carnaval, como você mesmo já disse. É uma questão de ano inteiro. O Carnaval é só uma amostragem. De 365 dias, né? Então, isso deveria ser um programa de 365 dias e não um programa para 5 dias. Muito bem. Doutora Valéria Ribeiro, a pergunta que a gente faz a respeito do Carnaval, ainda misturado sobre todos os assuntos, até porque
a gente vê que é um país que não liga para as coisas fundamentais. O Dr. Oswaldo Cruz, ele é um vale paraibano, nasceu em São Luís do Paraitinga, é o maior sanitarista brasileiro, descobriu a febre amarela, disseminou a vacina contra as pessoas, deu uma guerra danada aqui no Brasil, porque todo mundo tinha medo da vacina, não é? Teve uma guerra. E fez aí o centenário do Oswaldo Cruz, ninguém falou nada. Estamos dormente para os nossos valores, mas a gente fala sobre isso, e a pergunta que fica é o seguinte: tem que ter uma idade, doutora, existir uma idade para poder ir para o carnaval? A gente responde isso daqui a pouquinho com a doutora Valéria Ribeiro, aqui no Clique Jornal, ela que é coach familiar, administradora, doutora, possui formação em coaching internacional, a programação neurolinguística, e a doutora Valéria Ribeiro fez também diversos cursos de desenvolvimento pessoal. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, com a doutora Valéria Ribeiro, ela que é coach familiar, falando dessa questão do carnaval aqui na Rádio CT e no Clique Jornal. Lembrando que a Rádio CT foi idealizada pelo SINDI-CT, é uma web rádio dos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia e possui uma grade de programação que inclui música, informação de diversos sindicatos, como uma forma de ampliar os seus canais de comunicação com o setor e também com a sociedade, pois a proposta é divulgar notícias de interesse da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e de outros profissionais, como advogados, médicos, psicólogos, que é o caso da doutora Valéria, artistas e ambientalistas também. Então é da mesma forma que cada vez mais a gente quer abrir espaço para cantores, para compositores, que mesmo com suas produções de qualidade, acabam não conseguindo acesso gratuito nas emissoras de longo alcance. Por isso,
cá estamos com a doutora Valéria Santos Ribeiro, administradora, doutora em política científica e tecnológica pela Unicamp. A doutora Valéria, ela é também mestre em administração de empresas, especialista em gestão de recursos humanos e psicologia universal. Doutora Valéria Ribeiro, carnaval está aí, não são todas as cidades que terá o carnaval de rua, dado a questão econômica do país, mas o carnaval vai acontecer de qualquer maneira. E isso mexe com o psicológico de muita gente. É preciso ter uma idade para ir para o carnaval ou o pré-adolescente já está liberado? Bem, o pré-adolescente está liberado desde que ele vai acompanhado de um adulto, né? De preferência. Porque apesar de alguns pais acharem que já podem ir, né? Ou mesmo os adolescentes, é preciso algum controle, né? É claro que os adolescentes principalmente vão dizer que não querem a presença dos pais. Mas é preciso que se tenha um controle, principalmente se ele vai, com quem ele vai, aonde ele está indo. É um ambiente bom, não é um ambiente bom. Tem que tomar cuidado com o tal dos esquentas, né? Que eu não sei se todo pai sabe o que é um esquenta. O esquenta normalmente ele vai para casa, ele fala assim, eu vou com fulano. E na casa do fulano, o esquenta é tomar várias bebidas alcoólicas e ele já vai bêbado para o salão. Ou isso acontece não só no carnaval, mas antes de festas ou de shows. Como acontecia lá no interior do Paraná, a gente fazia a galinhada. A galinhada a gente ia na casa de um amigo para poder saborear uma galinhada. Só que a gente iria roubar a galinha do vizinho. Então, sempre tinha um colega. Tem um vizinho seu que tem... Antigamente, lá no Paraná, tinha muitos galinheiros. Então, a gente ia e roubava as galinhas e fazia a galinhada. E hoje é o esquenta. Vai para casa de um amigo. Só que isso é a base só de bebida alcoólica. Não tem galinha nenhuma. Não tem canja, né? Não tem canja. É só bebida alcoólica. Então, isso é uma coisa que os pais precisam cuidar, porque muitos pais não sabem que os filhos fazem isso. E há pais que até, né, que eu atendo alguns pais e falam assim, não, meu filho não faz. Mas os pais têm que ter consciência que é muito difícil. Se o seu filho anda com um grupo que bebe, a grande maioria, é muito difícil ele acabar não bebendo também. E os pais, aquela coisa assim, olha, às vezes é preferível eu levo e eu busco. Porque eu sei para onde está indo e eu sei como está vindo. E eu sei com quem ele está andando. Porque há muitas, né, isso também de conversa com vários pais, que muitos pais não querem nem ir buscar seus filhos. E há pais que relatam coisas assim chocantes mesmo, né? Que eles dizem de jovens que dão PT, né? PT no carro é quando dá perda total, né? E PT, para eles, é quando ele está quase em coma alcoólico. Como tem acontecido ultimamente em Santos, um garotinho de 8, 9 anos estava coma alcoólica. Sim, e até hoje, mas ali tinha participação do pai, um irresponsável. Então, tem isso também, que há pais que acham que só em casa você pode, mas se você oferece em casa, isso você está dizendo que ele tem permissão para beber. Então, quando ele não estiver com você, ele vai continuar bebendo. E também, hoje existe uma crescente do uso do álcool, principalmente, que é uma droga lícita, né, no Brasil, de adolescentes. O número de casos de dependentes de álcool na adolescência tem aumentado bastante também, e muitas vezes quem oferece o álcool é em casa, começa em casa. É até bonitinho, né? Tem gente que dá até na chupeta. Né? Molha a cerveja, a chupeta na cerveja, a criança prova e é gostoso. Isso. E aí acaba viciando desde... Só que a droga, o álcool, é a porta de entrada para as outras drogas, né? Definitivamente no isso Brasil é correto. No Brasil a porta de entrada é o álcool, e depois, contanto que a droga mais consumida no Brasil é o álcool, né? Depois vem as outras drogas, né? Depois é maconha, tudo mais. Mas a maior droga, e que gera um vício, e que pode ser um vício prejudicial para a saúde, além de que o álcool no cérebro
que ainda está em formação, que é do adolescente, ele pode causar sequelas. Então aquela de tomar um copo de vinho por dia... Não, deixa depois que você for adulto, né? Depois de adulto, né? Porque assim, a criança, quanto mais cedo ela é inserida ao álcool, a probabilidade de ter uma dependência é maior. Quanto mais velha ela é inserida ao álcool, dificilmente a probabilidade dela se tornar um dependente. Doutora Valéria Ribeiro, e como lidar com os filhos, as questões de drogas e sexo que acaba tendo liberação maior agora nesse carnaval? O que como o pai, como que a mãe deve fazer? Deve ser rígido, deve ser chato? Porque vai criar um problema familiar ali. Olha, eu acho que todo pai deveria aprender que faz parte do papel dele, né? Toda mãe e pai, é ele ser chato. Não tem como, né? Essa coisa que eu vou ser a mãe amigona ou o pai amigão, você pode ser uma mãe permissiva ou um pai permissivo. E depois, quando começam a acontecer coisas das quais o seu filho já não te respeita mais ou acha que não, né, que não existe mais hierarquia dentro de casa, porque é preciso que tenha consciência que toda família existe uma hierarquia. Uhum. E os pais, né, como no sistema militar, estão numa patente acima. E isso é preciso ser mantido. É claro, você pode ter uma boa comunicação, um bom diálogo com os filhos, mas assim, você nunca pode ficar no mesmo nível que seus filhos, porque você está no nível acima e o seu papel é colocar limites, é estabelecer regras, né? Porque isso é o que vai ensinar para que ele possa depois ter um bom convívio na sociedade. E muitas vezes, porque isso não acontece em casa, depois o filho sai achando que ele não precisa respeitar nenhuma regra na sociedade e tudo mais. Bom, doutora Valéria, o carnaval está aí e a festa popular, que é o carnaval, ela promete alegria, sem limites, mas também traz a preocupação com a questão da violação dos direitos de crianças e adolescentes. Isso não é preocupar só com o meu filho, mas sim, com toda criança e todo adolescente. Exato, né? Isso é uma coisa que nós deveríamos estar cuidando mais, né? Considerando também que uma outra coisa que vem aumentando é o número de adolescentes grávidas. Uhum. Né? Eu tenho 2 filhos adolescentes e até eu tenho conversado muito com eles sobre isso, né? Porque quando a gente pensa em gravidez na adolescência, a gente sabe ainda que para o menino não é um grande problema, mas para a menina é algo que pode mudar a vida dela toda, porque o filho também não é uma coisa para um dia, 2 dias, um mês, o filho é para a vida. Né? Uhum. E isso pode mudar completamente o rumo do que os jovens sonham para a vida. Então, é preciso muito diálogo, é preciso muita orientação. Eu sei que às vezes os filhos falam assim, já sei disso, já estou cansado de ouvir o que você me diz, você é muito chata nisso. Tudo bem, faz parte isso dos pais. Né? Você precisa continuar sendo chato, falando as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas. E ele vai dizer, você já disse isso 1000 vezes. Ok, você vai repetir mais 1000. Porque mais tarde os filhos só vão conseguir ter consciência do que foi aquilo para eles quando eles forem adultos. Que daí eles vão dizer, muito obrigado meu pai, muito obrigada minha mãe, por você ter feito o que você fez durante o processo da adolescência. Bom, doutora Valéria, parece que o governo federal agora está tomando ciência da questão da proteção da criança e do adolescente, principalmente no carnaval, porque o Ministério do Turismo e a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente lançaram no último dia 14 uma campanha de sensibilização contra a exploração de crianças e adolescentes no carnaval. Porque no ano passado foram registradas 77.290 denúncias contra a exploração de crianças e adolescentes. 77 mil. É um número muito grande. Mas o que a gente vê aí, que tem que ser uma campanha de educação do adulto, mais do que a criança, sim, porque 77.290
denúncias de violação dos direitos da criança e do adolescente, é alguma coisa que chega à beira da aberração. Sim. Do adulto. Sim. Então, mas é isso que eu estou falando, né? Os pais e as mães precisam ter mais consciência desse papel que é. E às vezes você vai dizer para o seu filho, não, você não vai. Você vai ficar em casa, ele vai ficar bravo, vai se irritar, tudo mais. Eu sei que tem pai que vai dizer assim, mas eu não tenho controle sobre o meu filho. O controle, o limite, quem estabelece é mãe e pai. Se você não vem estabelecendo o limite, o controle desde a infância, e você deu liberdade total, na adolescência vai ser muito pior. Então, você precisa manter esse limite e esse controle durante todo o processo de educação da criança. Isso é muito importante. Quer dizer, há uma necessidade de uma entrega total. Sim. Agora, o outro detalhe que a senhora já disse, não é só no carnaval. Não, são os 365 dias do ano, todos os anos. Todos os dias. Doutora, nós vamos para mais um intervalo e na volta eu gostaria que a doutora Valéria pudesse debater a questão familiar do ponto de vista do Filosofia, que é o site que a doutora Valéria mantém na internet para poder ter um contato para poder fazer palestras, indicativos de escolas, de empresas. A gente pode falar sobre isso? Sim, podemos. Um breve intervalo e a doutora Valéria volta já, inclusive com a programação do Carnaval aqui no Vale do Paraíba. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, um jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco mais uma vez a doutora Valéria Ribeiro. Doutora Valéria Ribeiro, que é coach familiar e está aqui para falar sobre essa questão de carnaval. Olha, por falar em carnaval, aqui em São José dos Campos, o bloco Pirou-Piraquara percorre as ruas do centro de São José dos Campos, vai abrir a folia do carnaval aqui de São José dos Campos nesta sexta-feira, dia 23. Além do bloco, a programação aqui em São José vai contar com matinês e shows em São Francisco Xavier e Eugênio de Melo também. Um dos destaques do carnaval deste ano aqui em São José dos Campos é o bloco A Corda Peão, que é do Sindicato dos Metalúrgicos
aqui da região, que vai percorrer as ruas num carro alegórico com críticas à corrupção. Então, nesse final de semana, nessa sexta-feira, será assim, 17 horas, dia 23, bloco Pirô-Piraquara, na Praça Afonso Pena. Dia 25, sábado, de volta o Pirô-Piraquara às 9 da manhã, os blocos populares, a União das Escolas de Samba e os blocos carnavalescos na Travessa Chico Luiz. Às 10 da manhã do dia 25, bloco Acorda Peão na Rua Francisco Paes. Ainda no dia 25, em São Francisco Xavier, na Praça Cônego Antônio Manzi, matinê com brincadeiras às 15 horas, bloco popular Malazarte na Rua 13 de Maio e às 4h30, som eletrônico com marchinhas de carnaval. Então, e no domingo, o som eletrônico, orquestra e tudo mais para o Carnaval 2017. Foi ele sim, foi ele que jogou a bola em mim. Foi ele sim, foi ele que jogou a bola em mim. Doutora Valéria, Carnaval é só alegria, mas é aí que tá a pegadinha, doutora? Bem, pode ser alegria, sim, é um momento de diversão, né? Como você falou de vários blocos aí, muitas vezes esses blocos de ruas, né? Como aqui em São José das Verdes também tem no Vicentino Aranha. É um momento para você estar em família, se divertindo saudavelmente. Você pode ter uma alegria saudável. A gente sabe que tem no Sesc também algumas coisas, né? E que são bem saudáveis, são brincadeiras. Você realmente pode se divertir e ser alegre. A questão, moderadamente, né? Faça com moderação. Olha, o bom é que a gente pode falar dos cuidados com o Carnaval, mas também demos aí o endereço, quais são os blocos, aonde vai ter a marchinha de Carnaval. Quer dizer, cada um na sua medida. Sim, né? É bem isso mesmo, né? É cuidar para que a coisa seja feita de forma saudável, né? Se é criança pequena, leve ela em ambientes que terão crianças da idade dela. Se é para adolescentes, vá a coisas que são para adolescentes. Se é para adulto, vá a lugares que são para adultos. Eu acho que cada um dentro do seu círculo, né? Vamos pensar assim, da sua faixa etária. Bom, então dá para aproveitar o Carnaval. Sim, com os filhos? Dá, com certeza. E os pais devem, é um momento para estar com os filhos, né? Ao invés dos pais acharem que isso é ruim, é um momento dos pais também, se chegarem, principalmente do adolescente, estar mais próximo, né? Procurar ver lugares que possam ir juntos, fazer algum programa junto e aproveitar para estarem juntos. Doutora, a gente está falando da alegria do Carnaval, dos cuidados e tudo mais. Agora, e se o filho não gosta de Carnaval, eu devo insistir, o pai deve insistir para que ele vá ou não? Não deve insistir. Né? Se o filho não gosta de Carnaval e ele gosta de uma outra coisa, então vá no Carnaval fazer com ele outra coisa que ele gosta. Se ele gosta de ir ao cinema, vá ao cinema. Se ele gosta de pescar, vá pescar. Né? Se ele gosta de correr, dá um jeito de correr junto com ele. Né? Se gosta de andar de bicicleta, vá andar de bicicleta. Não é obrigatoriamente tem que todo mundo gostar das mesmas coisas, né? Cada um gosta de uma coisa. É como a gente pensar em cor. Tem gente que gosta do azul, tem gente que gosta do rosa, tem gente que gosta de vermelho. O que seria se todo mundo gostasse só do amarelo? O que seriam das outras cores, né? Muito bem. Agora, para quem gosta, o que fazer? Deixo ou não deixo o menino ou a menina viajar no Carnaval, sozinho ou com os amigos? Então, aí eu acho que o pai, a primeira coisa é saber qual é a maturidade do filho, né? Ele está pronto para fazer isso? Com quem ele vai? Se é só um grupo de amigos, que grupo de amigos são esses? Né? São pessoas que têm a mesma linha de educação, são pessoas que realmente só querem se divertir. Eu digo isso por mim, porque lá nos meus 16, 17 anos, eu viajei algumas vezes sozinho com um grupo de amigos, mas eu ia com o grupo da igreja, né? Então tinha todo um respeito com relação às pessoas, a cada um que ali estavam, né? E era um momento, muitas vezes, da gente amadurecer e aprender algumas coisas, porque a gente estava sozinho, né? A gente tinha que cozinhar, a gente tinha que limpar, a gente tinha que se virar para isso, né?
E ainda era muito engraçado, porque normalmente a gente ia aqui para o litoral norte, e a gente tinha que ir de ônibus, com aquele monte de caixa de alimento na mão e tinha que levar, né? Então a gente tinha que aprender a se virar. Então, mas minha mãe, na época, sabia que a gente tinha uma maturidade, eu ia com a minha irmã, que já era um pouco mais velha que eu também, mas ela conhecia todo mundo e sabia da educação de cada um e que era um grupo saudável. Se for Muito isso, bem. tudo Doutora bem. Valéria, estamos falando de carnaval, sobre família, sobre o adolescente, mas o banco de sangue da hemodiálise aqui de São José dos Campos está com estoque de 50% abaixo do ideal. As doações costumam cair no período pré-carnaval, mas este ano a situação está mais crítica ainda, porque a redução ao longo de fevereiro foi bastante significativa. Então, para quem vai passear, para quem vai tirar férias, quem vai brincar o carnaval, antes deveria passar no banco de sangue e doar o sangue lá. Sim, né? quem pode, né, tem as condições, eu acho que deve, né? Eu gostaria de ter condições, mas eu não posso, que o meu peso não me permite. Tem que ter um mínimo de 50 quilos. Que bom saber que a doutora é tão magrinha assim, não é? Bom, fica livre pelo menos da agulhada. Doutora Valéria, a Filhosofia é um site que contribui para o estabelecimento de relações saudáveis, amorosas e harmoniosas entre pais, filhos e a família? Sim, né? Esse Como é o é? intuito do Filhosofia, né? Eu criei esse projeto há 2 anos atrás e eu venho divulgando ele bem aos poucos, que é um pouco de trabalhar essa coisa de relacionamento pais e filhos, essa questão da família que a gente vê que vem, né, como a gente já disse aqui, vem se deteriorando com o tempo, né? A gente se perdeu um pouco nesse caminho e a gente sabe também que já tem pesquisas que mostram que quando você tem uma família mais estruturada, os filhos crescem, né, melhores encaminhados, vamos dizer assim. Então, o meu objetivo no Filhosofia é pais felizes, né? Filhos felizes, pais realizados. É uma estratégia de trabalho, segundo informações, simples e capaz. Sim, é bem simples, né? Hoje eu já ministro palestras em escolas, igrejas, né? Ou mesmo em empresas que queiram estar fazendo esse trabalho, né? E também tenho alguns cursos online, né, como coach vocacional, código de honra familiar, né, e tem também o modelo que é o VR8, né? O que seria? O VR8? O VR8 é um modelo, tem 8 pilares que eu ensino como os filhos devem ser educados. Quais são os 8 pilares para você ter um filho bem educado? Para a educação dos filhos. Isso. Mas nós tínhamos, há alguns anos atrás, a geração Xuxa, que se colocava a criança em frente à televisão para assistir amanhã Sim. com a Xuxa. E hoje nós temos o smartphone. Sim. A criança muito nova já sabe manipular. Sim. E o pai, a mãe, dá um aparelho e a criança simplesmente fica quieta, Sim. viajando. Esses dois modelos, como tratar disso? Então, né, a grande questão, principalmente nesse modelo novo que nós estamos vivendo, que é o modelo da falta de relacionamento, e eu estou dizendo do relacionamento como nós estamos aqui, um olhando para o outro e tudo mais. E isso tem gerado principalmente muita depressão e síndrome do pânico, principalmente quando chega na adolescência, porque eles não sabem se relacionar com pessoas, eles só conseguem se relacionar com o equipamento. Mas isso gera um vazio muito grande dentro da criança. Quer dizer, a criança é fera em tecnologia, Sim. mas não é nada fera em relacionamento intrapessoal, familiar. Isso, o relacionamento interpessoal. Isso é muito fraco e vem diminuindo cada vez mais. Os pais precisam estar atentos a isso e estimular, né? A gente sabe que muita criança, muitas vezes, usam o celular, não porque muitas vezes eles também querem usar, mas porque não oferecem a eles outras alternativas que não somente o smartphone ou alguma questão tecnológica, né? Poxa, a criança tem que ter, então, boas lembranças da família. Se perguntar hoje para uma criança
Qual a lembrança que você tem do seu pai e da sua mãe? Não sei, eu fico no quarto, eu fico lá. Sim. Eu não tenho lembrança nenhuma. Então, mas também nós temos um problema sério dos pais que precisam se reeducar, né? Porque muitas vezes o filho chega para falar com a mãe ou com o pai e o pai está no WhatsApp, está no Facebook e diz, espera um pouco, daqui a pouco eu te atendo. Resumindo, ele acabou de dizer para o filho que o que ele está fazendo no celular ou no smartphone ou no tablet ou no computador é mais importante do que o filho. Doutora, se conversar mais entre si, brincadeiras de dentro de casa, contar história para o filho. Ajuda muito. E saber do filho também. Então, doutora Valéria Ribeiro, filosofia é o contato com a doutora via internet. Isso, pode me achar no filosofia.com.br, que é meu site. Também eu estou no canal do YouTube, tem mais de 100 vídeos falando sobre educação de filhos. Pelo YouTube? Pelo YouTube também tem. E também tem no Facebook, né? E se alguém quiser me mandar um e-mail, é no contato@filosofia.com.br. Doutora Valéria Ribeiro, muito obrigado pela sua entrevista e um bom carnaval. Obrigada. Doutora Valéria Ribeiro, a nossa entrevistada de hoje, doutora em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp, mestre em Administração de Empresas, especialista em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia Universal. Também, a doutora Valéria possui formação em Coach Internacional e PNL, que é a Programação Neurolinguística, e fez diversos cursos de desenvolvimento pessoal. Essa é a nossa entrevistada de hoje, que deseja a todos um bom carnaval. E por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade. Até lá, tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.